Olá meus caros, aqui é o Corvo. Hoje volto para o segundo capítulo de Hellblazer, a HQ de John Constantine. Capítulo intitulado A Feast of Friends, sendo Friends, amigos, um grande acento conceitual do material que vocês poderão contemplar. A palavra amigos aqui funciona de dois modos, na verdade tem dois papéis no texto e também na arte gráfica. Nos reaproximar de figuras antigas, amizades que John Constantine perdeu, inclusive na obra anterior onde ele apareceu, Swamp Thing, são personagens que nós encontramos primeiramente lá e estamos reencontrando aqui, agora como figuras fantasmagóricas, já que eles foram mortos, assassinados em Swamp Thing. A função é de reencontro, de demonstrar essa linha tênue entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, uma linha sempre muito fina, um véu muito fácil de atravessar quando o assunto é Hellblazer, mas também a palavra amigos e toda a representatividade que a amizade tem em Hellblazer sempre funciona de modo a deixar claro, deixar um pouco transparente como o próprio John Constantine lida com as amizades. Não de uma forma muito madura. É madura no sentido de carregar algumas culpas por de fato ter responsabilidade em alguma dessas mortes. Não todas, evidentemente, mas algumas ele teve participação direta. Um envolvimento direto visando um mal menor, digamos assim. Algo que é moralmente questionável também, como tudo é em Hellblazer. Hellblazer não é uma HQ de heróis e vilões. Hellblazer é uma HQ onde pouco se pode tirar de altruísmo, inclusive do próprio John Constantine. Ele não é um personagem que alguém pode admirar como um herói ou exatamente uma bússola, um exemplo moral para qualquer coisa que seja. Mas isso não quer dizer, ao mesmo tempo, que o personagem não seja humano e que ele não sinta o peso de algumas de suas decisões ou até mesmo de coisas que ele não teve culpa diretamente, digamos assim. Não será o caso aqui em A Feast of Friends, porque o Constantine que nós encontramos é aquele que participa ativamente do último prego no caixão de um amigo de infância, que no caso é o Lester, que foi introduzido no capítulo anterior. John Constantine é participativo no sentido de colocar o último prego no caixão dele, mas é claro que o caixão ele foi sendo esculpido, moldado pelo próprio Lester, pelas decisões, escolhas que ele fez durante a vida. Mas isso não quer dizer, não ameniza o fato de que o modo como ele parte deste plano para o outro, para encontrar os outros amigos que John Constantine participou das mortes, direta ou indiretamente, isso não quer dizer que isso não seja brutal, cruel, e que não deixe marcas, vestígios, culpas. Culpa é uma palavra muito forte, porque ao mesmo tempo que John Constantine assente, é obrigado, forçado a lidar com elas, fumando e bebendo como sempre, dormindo mal, tendo pesadelos, tomando porres. Ao mesmo tempo, ele não tem uma maturidade emocional suficiente para lidar com o fato da sua responsabilidade em tudo o que aconteceu, o que é basicamente o que nós encontramos no fim do capítulo, como ele lida com o encontro dos fantasmas, a sua exclusão. Os fantasmas não dão atenção a ele, abraçam o Lester e ele é deixado de lado. E o ressentimento, a marca do ressentimento ou de uma mera vaidade, uma tentativa de defender-se contra a imagem, aquelas palavras, que se enterrem, não passam de fantasmas mesmo, quem precisa deles? É uma fala infantil, é uma fala de defesa e que ao mesmo tempo não demonstra muita maturidade. A culpa como homem, como ser humano, a consciência de um ser adulto já está presente em John Constantine há muito tempo. Mas a maneira como ele lida com o ônus e o bônus de tudo que ele faz não necessariamente é muito madura.
Às vezes a dificuldade de lidar com tais sentimentos pode ser expressa, pelo menos na maior parte do tempo, com muitas ironias, sarcasmo, que é o que de fato deixa a HQ, esta HQ especificamente, um pouco atrativa para leitores, mas nós não vemos de maneira nenhuma um personagem que nós podemos dizer que é lá muito maduro emocionalmente. John ele tem vários avanços, mas vários retrocessos, e isso de certo modo humaniza muito o personagem, que está longe de ser um modelo de humano, de ser humano, não falo nem de homem, de ser humano que nós desejamos, mas é alguém que aqui e acolá tenta fazer alguns esforços, né, para não retroceder totalmente. Muito bem, então reencontros, culpa, e o capítulo tem mais outro papel importante também, que é, de fato, apresentar devidamente um outro personagem muito importante da obra, que, claro, é o Papa Midnight, o Mago do Haiti. E a Feast of Friends não apenas apresenta o Midnight, como também apresenta o palco do Midnight, um lugar muito importante que irá aparecer muitas vezes durante os contos, os escritos de Hellblazer, que é, digamos, um cenário muito importante, que é o Midnight Club. Midnight Club é um palco para muitas coisas, para muitas depravações, inclusive, dos mais variados tipos. Então, Midnight Club, Papa Midnight, não tem esse nome à toa, são apresentados aqui com tudo o que eles têm a oferecer, de certo modo. Pelo menos os principais elementos, características estão presentes aqui, e sem muita censura. Não é necessário mostrar muito, não é necessário dizer muito para entender que tipo de homem é o Papa Midnight e que tipo de lugar é o Midnight Club. O lugar que ele, claro, utiliza para manter o status, a qualidade de vida que ele tem. Enfim, vamos falar um pouco sobre isso mais especificamente agora. A Feast of Friends foi escrito pelo Jamie Delano e teve a arte toda feita pelo John Ridgway. E é uma continuidade do capítulo anterior que vocês viram lá, que o Lester, o amigo de infância do John, acabou trazendo para o ocidente, né, uma entidade demoníaca, um demônio, que apareceu originalmente. Ele surgiu originalmente aqui em A Feast of Friends. Nós temos mais elementos para demonstrar, no caso, deixar um pouco mais transparente a natureza, a origem, por que um demônio como Menemoth aparece. Mas enfim, o Lester acabou trazendo este demônio da África depois de lidar com um pequeno rapazinho, um pequeno jovenzinho de uma tribo do Sudão. Originalmente ele era do Sudão, né? Da tribo Dinka. O menino foi feito de escravo. Na verdade, ele foi torturado pela própria tribo, anteriormente, inclusive pelo pai dele, né? O líder espiritual daquela tribo. Condenado a viver, se é que nós podemos chamar de vida o que ele levou, eu não chamaria assim, é uma sobrevida e muito indigna, inclusive, de ter um demônio sempre dentro de si. Ele foi obrigado a abrigar esse demônio, o Menemoth, um demônio da fome, até que o jovenzinho, depois de abandonado, ter sido encontrado por traficantes de escravos e ter virado de fato um escravo, ele cruzou o seu caminho com Lester, que acabou por fazer um exorcismo do próprio, matando de vez o pobre coitado, mas sem ficar imune às ações, ao poder, que é gigantesco, né, do demônio Menemoth. E um demônio que consome, um demônio da fome, que a cada vez que faz novas vítimas, né, que consome mais pessoas, ele vai ficando cada vez mais forte. No desespero de tentar conter essa criatura, sendo o Lester alguém não muito fisicamente e mentalmente capaz para fazer isso, ele é um dependente químico, né, é uma pessoa muito forte e fisicamente também é capaz de lidar com uma situação como essa. Ele, em desespero, volta para a Inglaterra, vai
a Londres encontrar com o John e não o acha lá. O apartamento está vazio, o John estava em outro lugar. E, para completar a merda, ele resolve enviar a garrafa onde o demônio estava alojado, mas mesmo alojado, né, como se fosse um Ifriti, né, um gênio maligno dentro de uma lâmpada. Mesmo alojado ali dentro, o demônio ainda tinha muita influência sobre o Lester. E o desespero dele, né, acaba levando-o a enviar a garrafa para um dos endereços que ele conhecia que possivelmente o John poderia estar. Um desses endereços, claro, o que ele escolhe, era o endereço de Emma, lá de Swamp Thing, que já não está viva a essa altura. E é assim que o Menemoth vai para Nova York e começa a causar os incidentes que nós vimos lá no primeiro capítulo. Certo? Muito bem. Então o John é forçado a ir para Nova York, depois que ele encontra o Lester e esclarece essas questões. Ele é obrigado a ir a Nova York e resolver este pepino. E aqui eu chamo a atenção para um traço conceitual que é muito presente, né, muito marcante da obra Hellblazer como um todo. Clima, questões climáticas. Por que isso é importante? Porque clima, meus caros, influencia muito no humor, não apenas na estética, mas também na imersão de uma obra. Um dia ensolarado, um dia chuvoso, né, um dia nublado, um dia claro, um dia escuro, essas coisas, mesmo graficamente dentro de uma HQ, em artes conceituais como aquela que nós estamos vendo, né, não muito realistas do ponto de vista fotográfico, mesmo desenhando, o clima influencia muito na forma como nós experienciamos uma obra artística, uma obra gráfica, né? E notem como Hellblazer normalmente está sempre chovendo em momentos-chave. É claro que quando o John viajou para a África, quando ele foi ao Sudão tentar descobrir o que aconteceu, no primeiro capítulo, nós vimos, né, uma cena mais ensolarada, penetramos em um ambiente muito mais quente, até mesmo insuportável. Mas, na maior parte do tempo, pelo fato de ser um personagem em inglês, e também pelo fato de ser um personagem que sempre tem alguma angústia, algum tormento mental, o ambiente externo está sempre chovendo. Para entrar em contato, também revelar um pouco sobre o ambiente interno, a mente de John, que também está sempre cheia de tempestade. E a tempestade no sentido de problemas, mas também no sentido de angústia, depressão. É como se pairasse acima da cabeça do John sempre uma nuvem negra, em virtude das escolhas que ele tomou na vida, os caminhos por onde ele andou, as coisas que ele ainda tem que lidar. Uma nuvem negra está sempre acima da cabeça do John Constantine. Então, é natural que para onde ele vai, qualquer que seja o lugar, sempre está chovendo. E eu digo isso do ponto de vista físico mesmo, né, relativo ao meio ambiente, mas também do ponto de vista mental. Tem sempre uma nuvem negra pairando acima dele. E é interessante como o Jamie Delano e o John Ridgway, eles conduzem o personagem nessa pegada, porque ele vai de Londres para Nova York e continua chovendo. E quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei muito satisfeito, porque é algo do ambiente, mas também que diz respeito ao próprio John. Londres, como vocês devem saber, é um lugar muito úmido, chove demais o ano inteiro lá. E nem ir para Nova York resolve um pouco, né, o problema da umidade para o John. E ele sempre está xingando, reclamando disso, obviamente, né, o que dá aí pequenos momentos, pequenas pitadas, né, de um humor o qual nós não podemos também sentir um pouco de culpa por rir. Sarcasmos, ironias de John Constantine têm sempre a ver com alguma coisa terrível que está acontecendo. Mas aqui é apenas uma questão climática e que diz respeito também, claro, às angústias dele. Dá para rir com menos culpa, até porque algumas coisas que ele faz, de certo modo, ele merece, né, de fato, ter que lidar com o ônus dessas escolhas.
Falemos um pouco sobre o Midnight Club, o palco deste capítulo e de muitos outros capítulos, pelo menos muitos daqueles que o Papa Midnight será encontrado. Aqui ele é apresentado, né? De fato é apresentado. Mas falemos sobre esse lugar. Como o próprio nome indica, é um espaço, um local de entretenimento. Só que aqueles que lá vão, aos mais ingênuos, aquilo que os olhos podem contemplar, o que nós vemos são atividades lícitas, né? Como, por exemplo, a danceteria que existe ali. Pessoas vão para lá para dançar, se divertir, tomar uma, né? Fazer amigos, procurar sexo. Todas as coisas citadas não são necessariamente ilegais. Então o Midnight Club é sim um lugar de atividades lícitas, mas depende de quem está procurando tais atividades e se a pessoa sabe ou não de outras atividades que também acontecem ali. O Midnight Club é um espaço também de pessoas graúdas, pessoas que têm muito dinheiro, e pessoas corruptas, pessoas que podem pagar outros corruptos, né, sejam policiais, políticos, figuras importantes, que, é claro, abocanham parte dos lucros, mas não criam nenhum tipo de resistência para que pessoas repugnantes, perversas, né, com gostos para lá de questionáveis, possam efetivar algumas de suas perversidades neste ambiente que é controlado, gerenciado pelo Papa Midnight. É quem oferece esse tipo de coisa. Um sujeito não apenas perigoso, né, de moral completamente deturpada, mas também alguém muito influente na cidade como um todo. O Papa Midnight oferece vários prazeres macabros neste ambiente, prazeres repugnantes, coisa pra gente doentia, de fato. O que nós vemos no clube é uma danceteria, mas a cada momento que nós cruzamos uma porta, vamos em direção ao seu interior, o Midnight Club ele fica cada vez mais sombrio, cada vez mais perverso. Primeiro nós passamos por um cassino secreto, onde os graúdos da cidade, né, os figurões, arruinam a vida dos outros e têm suas próprias vidas arruinadas em apostas de milhares ou até milhões de dólares. Mas indo mais a fundo, nós encontramos um prostíbulo. Não apenas um prostíbulo qualquer, de atividades mais, entre aspas, comuns da prostituição, que é a venda e compra de prazer corporal carnal. Mas é claro que tudo aqui é elevado a uma potência extrema, chega ao extremismo mesmo, de coisas do tipo como sadomasoquismo, orgias das mais absurdas que vocês possam imaginar. Mas caminhando, indo mais em direção às profundidades, né, ao âmago do Midnight Club, nós encontramos o próprio terror sádico, extremista. É inominável o que acontece, né, no Midnight Club. Pessoas se organizando, né, acompanhando sadicamente combates, né, em arena, que nos remete muito a esses espetáculos sádicos que nós podemos apontar em várias culturas do passado, né? Não apenas dos romanos, né? O Coliseu é sempre uma imagem, um símbolo que nos vem à mente, mas é uma prática bárbara, sádica, muito antiga, e acontecendo aqui na modernidade, né? É algo que o Jamie Delano e o John Ridway claramente estão fazendo uma crítica, né? Que essas barbáries, né, do passado não necessariamente foram superadas. Elas ainda acontecem, né, às escuras, financiadas por pessoas poderosas, pessoas corruptas, que controlam basicamente todos os setores da sociedade. Esse show de horrores ele não poderia acontecer sem a ajuda, é claro, né, do grande anfitrião, o Papa Midnight, que, embora ajude John com algumas coisas, esteja presente, né, em vários capítulos da obra, jamais pode ser considerado, né, entendido como um herói, né, ou um anti-herói. Não,
Papa Midnight sempre foi um vilão, né? E a própria índole, né? Os próprios prazeres que ele sacia aqui, prazeres que saciados acabam gerando a energia, a matéria-prima para a magia dele, o fato de pessoas estarem sofrendo, corrompendo, levando os outros à ruína, isso pouco importa para Papa Midnight. Inclusive tem uma frase emblemática, né? No caso, lá no final do capítulo, que ele vira para o Jon e diz, né, o mago deve se separar de sua humanidade. Isso revela muito quem é Papa Midnight. É um sujeito completamente frio, sem nenhum tipo de moralidade, e que é capaz de fazer absolutamente tudo para manter sua magia, controlar a magia e, claro, né, usufruir dela para atingir seus próprios interesses e desejos. A magia de Papa Midnight é importante aqui porque ele fabrica o que a HQ chama de zumbis, né? Corpos reanimados que são as cobaias, né? Os participantes, os combatentes desses ringues, né? Onde esses pobres espíritos, essas pobres almas combatem até a morte, né? E de maneira muito gráfica, arrebentando, né, corporalmente uns aos outros, a ponto de sangue espirrar nos participantes, nas pessoas repulsivas, devassas que ali estão, e no próprio Jon Constantine, que não é a primeira vez que vê esse tipo de coisa e nem será a última vez que também verá. E aparentemente, né, ele sente nojo, sente repulsa, há ainda algo útil, prestável no ser Jon Constantine, a ponto de se não chocar, mas se sensibilizar com a cena. Há ainda algo de humano nele. Mas enfim, ele se choca. Ele se choca com a cena e, nesse sentido, nós como leitores podemos nos apoiar em alguém, nos sentir representado, mesmo que minimamente, porque o Jon também é um bosta, mas nos sentir representado minimamente por alguma pessoa ali, que retém algum traço de humanidade ainda, né? Sobre o Papa Midnight, o capítulo deixa muito claro quais são suas origens, de onde vem sua concepção de magia, né? Os elementos culturais, os quais o inspiram, de onde ele tira todo o seu poder, pelo menos do ponto de vista sobrenatural. O verdadeiro nome do Papa, na verdade, é Linton Midnight. Papa Midnight é como ele é mais popularmente conhecido, né? E esse cara aí, esse haitiano, ele se trata de um Hungan. Um Hungan é um sumo sacerdote, hierarquicamente, né? Alguém alto dentro do credo, da cultura, da religião que ele segue. E que no caso é o voodoo, mas o voodoo haitiano. O voodoo tem várias facetas, né? Vários tipos de representação, teve ramificações, né? Não existe apenas um tipo de voodoo. O voodoo que o Papa Midnight faz, aquele que ele pratica, é o voodoo haitiano. A obra também toma esse cuidado de criar especificidades, né, naquilo que ela está usando. Mas, obviamente, é claro que ninguém pode pegar Hellblazer para fazer uma leitura literal, né, sobre credos, costumes do mundo. Por favor, não façam isso, porque senão vocês vão acabar se tornando apenas preconceituosos. Mas, enfim, o Midnight é um Hungan, um sumo sacerdote, do voodoo haitiano. E como eu já estava dizendo há pouco, o Midnight Club serve como um receptáculo, um ímã para atrair energias que são conseguidas por grandes prazeres, desprazeres, ódio, né? Energias emocionais, né? Acontece tanta coisa dentro do Midnight Club que o ambiente fica impregnado com isso. E é um conceito também que vai ser trabalhado posteriormente. Na HQ, por exemplo, na cadeira elétrica que eles vão usar para prender o Lester, quando cruelmente vão invocar, né, novamente o Minemuff para dentro do corpo dele. Aquela cadeira elétrica era uma cadeira usada na prisão de Sing Sing, na qual o Papa afirma que mais de 300 vidas foram ceifadas, né? Aqui nós encontramos uma noção de objeto maculado, objeto que já passou por tanta coisa, já foi infectado, já foi conduzido por ele
tanto pela carga, pelos gritos, pela dor, tanta coisa, tantos sentimentos e sentimentos negativos, que um objeto que fica maculado, um objeto que para a magia que o Midnight utiliza, é uma fonte de poder, é uma matéria-prima para aquilo que ele faz, é um objeto infectado por esses sentimentos. E o Midnight Club, de certo modo, é um grande objeto, é um grande lugar que serve também como uma esponja para tudo isso. Então, as barbáries que o Papa Midnight organiza e efetua no Midnight Club servem apenas como uma matéria-prima para que ele utilize o seu poder e faça com ele o que ele bem entende. Um vilão, como eu falei, Papa Midnight sempre foi um vilão e dificilmente poderá ser visto de outro modo. Não tem como redimir aquilo que ele fez. Se já é difícil redimir as coisas que o Jon fez, com ou sem ele, imagina redimir alguém como o Papa Midnight. Não é mesmo? Bem, a abstinência do Lester, né, o fato dele ser levado para esse lugar desnorteado, sem uma clara noção da situação que ele se encontra, do risco que ele se encontra, né, o modo como o Midnight olha para ele, né, e a leitura que ele faz do Lester, né, como um objeto a ser utilizado, alguém a ser colocado numa jaula, né, o medo que ele sente do Lester. O Midnight até fala, né, o cheiro do medo sempre ajuda o jaguar a encontrar o bode. Lester, o corpo do Lester, o ser do Lester é um objeto, uma arapuca para esse feiticeiro, para esse mago haitiano, né? E não importa para ele o que vai acontecer com o Lester. Para o Jon, né, de certo modo também não. Mas a diferença aqui é que o que acontece com o Lester, o modo como ele é usado, pesa para o Jon em algum momento. Ele fica se remoendo por conta disso, embora ele não faça nada para conter, né? Ele opta por um mal menor, que é repulsivo, é uma noção repulsiva, ao invés de ter um demônio lá fora consumindo, né, as pessoas de Nova York. Mas ainda assim é algo que pesa para o Jon e para o Midnight não, né? O que é problemático para o Midnight é ter um demônio como o Minemoth consumindo, destruindo, né, fazendo arruaça, quebrando o equilíbrio, a ordem da cidade, que é uma cidade que ele, de certo modo, é um dos figurões que controla o sobrenatural. É uma grande figura do sobrenatural, daquilo que é feito em nome disso dentro da cidade. Ter um demônio à solta, fazendo peripécias pelas ruas, fazendo pessoas consumirem joias, gibis a si mesmas, como nós vemos, né, aqui acontecendo, utilizando todos os meios possíveis, né, ou simbólicos de uma fome, matando de fato, consumindo essas pessoas. Isso não é interessante para o Midnight. E o Lester aqui é uma presa fácil, um sujeito debilitado em um momento de abstinência, né, de drogas muito forte, ele está completamente indefeso e que está completamente nas mãos dele. Antes de conhecer o seu verdadeiro jaguar, há um jaguar menor e muito mais perverso, ou na mesma proporção de perversidade que o Minemoth. Esse jaguar é, indiscutivelmente, o Papa Midnight. E o Jon Constantine é cúmplice, devidamente um cúmplice, né? E é aí que a HQ, de fato, entra, né, numa pegada, num momento onde a moralidade do Jon e também a culpa que o consome entra em ação. Tem duas coisas nesse capítulo que são feras que consomem, né, que são os consumidores. O Minemoth, né, que é um demônio da fome, mas também a culpa do Jon Constantine por coisas que ele fez, por coisas que ele praticou no passado. A responsabilidade pela morte dos seus amigos. Então, há o Minemoth à solta, consumindo as pessoas lá fora, e dentro da perspectiva interna, a externa Minemoth, mas dentro da perspectiva interna, essa culpa que consome o Jon o tempo inteiro.
Ver o Lester nessa situação, por mais que ele seja um amigo de infância, na vida adulta eles não conviveram muito, o Lester não é uma pessoa confiável, eles não são realmente amigos, né, na fase adulta, mas são pessoas que tiveram história. O John se lembra do moleque, se lembra da mãe dele, né, e a cada passo que o Lester está mais próximo do abismo que o John e o Midnight estão o colocando, o forçando a pular, eu não quero dizer, reforço, não estou dizendo aqui que o Lester não tenha responsabilidade na merda que ele se envolveu, tá? Nesse mato sem cachorro que ele está, tem, né? Mas eu reforço, quem bate o prego, quem sepulta o cara é o Midnight e o John, porque é conveniente, porque é mais fácil, e assim eles se viriam livres do Menemoth e do estrago que esse demônio poderia fazer para Nova York. Mas ainda assim é o caminho mais fácil. Para o Midnight é facílimo, para o John nem tanto, né? Porque pesa, mas ainda mais fácil do que tomar rotas um pouco mais complicadas. Até porque o demônio ficou forte demais, ele consumiu pessoas demais e ele ficou tão grande, né? O enxame de insetos, essa coisa nojenta que ele ficou tão grande que já chegou num ponto onde os dois, Constantine e Midnight, estão sendo completamente intimidados. Então é um caminho mais fácil, tá? É um caminho mais cômodo, mas é um caminho que cobra, porque há humanidade ainda no John Constantine. Ele ainda não se tornou o monstro que o Papa Midnight é. Ele ainda não é o Papa Midnight. Ele pode vir a ser, mas ele ainda não chegou nesse ponto, né? Ele ainda tem um grau de moralidade, alguma coisa humana pulsando nele. Existe ainda a culpa, algo para consumi-lo além do Menemoth, e algo que ele não vai se ver livre, é importante dizer, tão facilmente ou tão comodamente como ele se viu livre do Menemoth. A culpa não é fácil assim de se ver livre, né? Não é algo muito fácil de se libertar. Tem isso, né? E vendo o Lester, vendo a posição que ele se encontra e sabendo qual seria, né, o provável destino dele, ele sabia, John Constantine sabia de antemão. O demônio iria consumi-lo e ele iria consumir o demônio, né? Ambos iriam se anular com a ajuda, é claro, das feitiçarias do Midnight. Ele sabia desse destino, mas esse destino começa a pesar porque ele é um espelho para momentos do passado, né? Figuras que foram presentes, participativas da vida do John Constantine, até amores, né? Como foi no caso da Emma, e que acabaram encontrando, né, a sua morte, o seu fim, em virtude da relação que tiveram com Constantine ou, né, do fato de se envolver com coisas diretamente ligadas a ele, pertencentes ao universo dele, né, aos afazeres dele. Gente que lida com Constantine ou que faz parte da vida do Constantine morre, né, como acontece no Batman, por exemplo, ou em vários outros heróis, né, ou anti-heróis da DC e outras empresas. O conceito está aqui. Mas aqui ele cobra um preço muito mórbido, né? É algo que o personagem carrega o tempo inteiro, é uma aura pesada. E ele não pode descansar, né? Como um mago, alguém muito sensível ao sobrenatural, dificilmente ele pode descansar. E nesse capítulo, A Feast of Friends, né? Essa festa de amigos são a festa, o encontro de amigos fantasmas. Amigos que ele pode ver, que ele pode sentir e também, obviamente, né, sentir a repulsa, né, o desprezo, o sentimento que essas almas acabam nutrindo, carregando por ele. Claro, o responsabilizando, de certo modo, em algum grau, em suas mortes, né? E a visão de espíritos é esse elemento-chave aqui, né? A Emma, nós já tínhamos visto anteriormente, mas aqui também parece a irmã Anne Marie, né, sentada numa privada, uma cena bem bizarra. É claro que aqui tem um senso de humor explícito, né, do Delano, mas outros fantasmas, né? O interessante é que os fantasmas estão no armário também, né? Uma coisa que aconteceu, né, histórico em termos de Hellblazer e John Constantine é o fato da sexualidade do personagem a princípio não estar muito clara. Mas assim, é claro para quem não quer ver, né? É claro que a DC
anos, né, um tempo mais tarde, veio a público e falou que o John Constantine é um personagem bissexual. Né? Hoje nós sabemos que ele é bissexual. Mas desde o início, desde os primórdios do personagem, quando ele passou a ser apresentado para o público, né, nós vemos que tinha, né, que ele transitava nos dois mundos, né, que ele tinha, né, aptidões tanto pelo masculino quanto pelo feminino. E os fantasmas no armário aqui não são por acaso, já é um indicativo disso. A cena em si ela tem um duplo sentido muito claro. Fantasmas dentro do armário, e os dois fantasmas que saem de dentro do armário, no caso o Benjamin Cox e o Frank North, né, também lá de Swamp Thing, todos esses personagens vieram de Swamp Thing, né, eles são encontrados em Swamp Thing, agora todos mortos no caso. A Emma, a Anne Marie, o Benjamin e o Frank, todos de Swamp Thing. Eles foram mortos, né, muito em virtude do envolvimento, né, que os personagens tiveram com a bruxaria, né, que é na verdade um coven de bruxos sul-americano e que foi responsável, né, por invocar, no caso lá, o Invunsh que matou a Emma, que foi mencionado no primeiro capítulo. O Invunsh é uma espécie de... Na verdade, essa é a representação física da criatura, né, do demônio. Ele se manifesta na forma de um humanoide retorcido, né, com a cabeça virada para trás. Essa é a forma dele. A primeira vítima do Invunsh, né, desse demônio invocado pela bruxaria, pelo Coven de Bruxas Bruxaria, foi a Emma, depois a irmã Anne Marie e, por fim, né, depois o Benjamin e o Frank North também acabam morrendo. Mas, enfim, voltando para a questão do fantasma dentro do armário, nota-se que o Benjamin e o Frank têm um olhar diferente para o John também, né? E um deles está trajado com vestes que dizem respeito, né, a vestes de couro utilizados por um público gay. E o armário é o armário não do Benjamin, não do Frank. É o armário do John. As coisas que estão sendo retratadas aqui dizem respeito, no caso, ao John. É o armário do John. O que tem dentro do armário do John? É esta a pergunta que deve ser feita. Não no armário do Benjamin e do Frank. É do armário do John. Tem coisas relativas a amigos do passado que foram mortos, né, por se envolver com ele ou por alguma participação direta dele, como vai acontecer aqui com o Lester no capítulo. Mas também tem outras coisas guardadas no armário dele, além dessas culpas, né, esses fatos que ele jamais poderá se esquecer ou evitar mesmo dizendo, né, no final, infantilmente, né, fantasmas, quem precisa deles? Isso não vai deixar o John em paz. Mas tem outras coisas também ali nesse armário, né, ebulindo no armário, que é a sexualidade, o tema da sexualidade. O capítulo está nos mostrando isso, está nos apresentando essas coisas de uma maneira nada sutil, nada sutil. O que chama a atenção é como pessoas nessa época que ainda questionavam, né, ou até afirmavam que o John era um personagem hétero, não sei o que. Não, nunca foi. E desde o princípio, a obra deixa muito, muito claro que ele joga, né, ele adora o feminino e também o masculino, né, ele goza com o masculino e o feminino. Sempre foi assim desde o começo, embora muitos conservadores, talvez, né, leitores mais conservadores, tentassem negar o fato. Mas a questão é que, no fundo, a própria DC se manifestou, felizmente, né, e esclareceu que o personagem é realmente bissexual. Isso mais adiante. Bem, o John se faz perguntas, né, ele estava sozinho, estava recebendo visitas de vários fantasmas, e ele se faz perguntas, indagações do tipo... eu estou tentando justificar, né, tudo para um bando de fantasmas ou para mim mesmo? Fato é que os fantasmas sabem o que o John vai fazer, sabem o que ele está fazendo, né, e o John também sabe. Uma leitura, né, nas duas vias pode ser feita nesse caso, como uma leitura da consciência do John, que por saber o que vai fazer com o Lester, acaba
recebendo a visita desses fantasmas do passado, de pessoas que acabaram, né, sendo abatidas em virtude do modus operandi típico da vida dele como mago, mas também pode ser lida como uma presença daqueles que foram sacrificados, do ressentimento da mágoa dos restos que ficaram com eles, representados também, né, por um olhar fixo de reprovação. Os fantasmas encaram o John Constantine, visitam, mas o visitam com olhos de reprovação, de acusação por aquilo que ele ainda vai fazer. É um movimento da consciência, né, que pode ser explicada tanto por um mecanismo de culpa, que é algo psiquicamente presente, né, na constituição humana, mas também por uma via sobrenatural para quem queira. Ambas as leituras estão passíveis, né, de serem usadas. Ambas são válidas e podem coexistir numa obra como essa aqui perfeitamente, né? Mas então a pergunta dele, a resposta pode ser feita nos dois caminhos também. Ele pergunta se ele está tentando se justificar para um bando de fantasmas ou para ele mesmo. As duas coisas, né? Pode ser sim e sim para ambas as coisas, não apenas para uma coisa só. Quando ele fica sozinho, que é o que de fato ele está, também por consequência das escolhas que ele fez várias e várias vezes, ele diz que por um instante ele sente a falta daquele grupo, né? Ele sente a falta da irmã Anne Marie, do amor, né, do romance que ele teve com Emma, ele sente falta do Benjamin e também do Frank. Mas a questão é que o John Constantine ele é muito repulsivo, né? Não apenas quando ele quer ser, mas tem algo muito repulsivo nele. A moral dele é uma moral muito torta. Ele diz que sente especialmente falta da Emma, né, que foi namorada dele, e comenta que a cama que ele está, no quarto que ele está, é grande e que seria bom ter uma companhia. Notem que ele está falando isso de uma pessoa morta, tá? Uma pessoa morta. Há poucos minutos atrás ele estava, né, inclusive no capítulo anterior, minutos atrás, mas no capítulo anterior também, ele estava purgando, angustiado sobre a morte da Emma, o nível de parcela de responsabilidades que ele tinha, mas agora ele está pensando em ter a companhia dela, ou desejando a companhia dela na cama dele, porque ele tem desejos sexuais. John Constantine é um sujeito muito repulsivo, é um sujeito muito contraditório, repulsivo, várias e várias vezes. Como leitor do o John Constantine, eu gosto dele como um personagem dentro da obra, dentro do escopo de uma obra, dentro da estrutura de uma obra. Mas ele não é um ser humano altruísta em nenhum sentido. Ele não é alguém admirável. Na verdade, ele é capaz de purgar em um segundo por uma pessoa que morreu em virtude das relações que tinha com ele. Aí você pode pensar, nossa, como o John é humano, né? Como ele sente essas coisas, ele é sensível. Mas no exato momento seguinte, sentir falta dela, ou dizer que está com falta dela, porque sentia falta do sexo que tinha com ela. E a mulher morta acabou de aparecer no quarto dele, né, com um olhar de reprovação por aquilo que ele ia fazer com Lester. Percebe como a moral do John ela é instável também? Né? Não é algo consistente, não é uma culpa consistente. Né? Não é algo que nós podemos identificar nele, é algo que ele sente profundamente a ponto de fazer alguma coisa para mudar isso. Se doer demais, ele cai fora. Se doer demais, ficar difícil demais, ele opta por aquilo que é mais conveniente, por aquilo que é mais cômodo. John Constantine, ele tem também algo de muito covarde em termos de caráter, né? Ele é alguém que compra brigas, lida com as coisas mais mirabolantes, né, aterrorizantes que podem sair do inferno. Ele lida com elas, mas isso não faz dele necessariamente um personagem corajoso, porque quando se trata de lidar com questões humanas, né, ser alguém digno com outro ser humano, ele mais erra do que acerta. Em grande parte dos momentos ele mais erra do que acerta, né? Então, como se padecer, como se sensibilizar por um ser humano que estava se sentindo culpado há pouco pela morte da mulher que ele dizia que amava, se no momento seguinte ele faz uma piada relativa ao sexo, né? A relação sexual que ele sente falta com ela, que ela poderia
estar ocupando a cama dele naquele momento. Ser um objeto para ele para sexo, né? Ele está angustiado, ele está atormentado, ele quer transar. Ele quer transar com ela se fosse possível, para aliviar essa tensão. É repulsivo. O John é muito difícil gostar do John, né? Embora ele seja o personagem central da obra e funcionar muito bem para a obra, ele ser irônico, sarcástico. Dou risada com o John várias vezes. E é um personagem que eu gosto do universo DC. Mas o John, nu e cru, é um sujeito completamente cheio de defeitos. Ele não é gostável, ele não é admirável. Eu acho que eu gosto do John como um conceito de personagem, tá? Nesse mundo macabro, dark, Hellblazer é uma obra dark, mas eu não gosto dele como pessoa. E eu acho que eu não gosto de ninguém em Hellblazer como pessoa. Talvez do Cass. Talvez. Não sei também não. Mas enfim. Essa ambiguidade, essas contradições, era um ponto que eu gostaria de tocar aqui, nesse ponto, né? Da cama ser grande, ele precisar de uma companhia, uma atitude repulsiva. E acho que de fato toquei na questão. Falando um pouco mais da parte conceitual e política de A Feast of Friends, é importante que o leitor perceba que o Jamie Delano está escrevendo uma história sobre John Constantine, mas o Jamie Delano não é o John Constantine. A moral do Jamie Delano é muito melhor, por sinal, né? Até porque ele faz críticas pontuais aqui, bem politizadas, no que diz respeito às origens não apenas do demônio Menemoth, mas da fome em si. O Menemoth é apenas uma representação, né, um símbolo dessa fome e da barbárie, do absurdo que ainda hoje, né, essa HQ é antiga, mas continua servindo até hoje, para pensar na absurdidade que é nós termos um planeta que produz tanta comida, tanta riqueza e que existam ainda pessoas que morram de fome, desnutridas, pele e osso. Isso é inaceitável, isso é absurdo. E se existe algo realmente pecaminoso no mundo, se há realmente um grande pecado, essa é uma cena, essa é uma barbaridade, né? Esse é um absurdo que nós podemos apontar o dedo. Isso é infernal, isso é inaceitável, isso é pecaminoso. Gente morrendo de fome num planeta que produz tanta riqueza, que consome tantos recursos naturais para desperdiçar, para jogar fora, né? Nós produzimos comida para matar a fome do planeta inteiro. É apenas uma questão de organização, né, de distribuição dessas riquezas, de equanimidade, né, de acesso, isso tudo se resolveria. Mas não. No nosso sistema, no modo como nós vivemos, na nossa sociedade, ainda existem pessoas, povos inteiros, morrendo, ficando pele e osso, morrendo de fome. E isso é o demoníaco, né? Isso é o inaceitável, isso é o mal a ser combatido. E esse tipo de coisa que o Jamie Delano está falando aqui, é esse apontamento que ele está fazendo. Nas palavras do Menemoth, a respeito da sua origem, de onde ele veio e como ele apareceu, nós encontramos também esses elementos. Não é apenas um demônio falando de si, né? O Menemoth diz: no lugar quente e seco, foi um rude grito por sustento que me amamentou. E nós vemos graficamente, né, no desenho do John Ridgway, crianças africanas, e daquele jeito, pele e ossos, né? É uma imagem gráfica que machuca muito, né? Deveria machucar não apenas quem sabe o que é a fome, quem passou por fome, ou quem vê pessoas com fome. É uma imagem que deveria machucar, e eu digo machucar mesmo, na alma, todo e qualquer ser humano digno, justo, honesto, né? Que ainda se atreve a defender um sistema que mata pessoas de fome, quando toneladas e toneladas de comida são jogadas, desperdiçadas todos os dias. Enfim, né? Mas aqui é a HQ, o Jamie Delano e o John Ridgway tocando na ferida. E esse é um dos elementos interessantes, né, ricos, importantes, que eu considero válidos e construtivos em HQs dessa natureza. Na Dark Fantasy, nós vemos o que é pior no mundo. E não ignorando o que é pior no mundo, nós podemos também contemplar o que poderia ser melhor, o que poderia ser combatido de fato, né? O cancro real, a raiz real. Fazer movimentos em direção a isso. Hellblazer é graficamente
medonha, absurda. Mas ela ajuda a pensar, né? Ela ajuda a pensar porque ela não esconde nada, ela é transparente, ela não censura o que não pode ser censurado. É necessário ser visto, é necessário ser sentido, sentimos repugnância para podermos também ter a capacidade de minimamente nos indignar, né? Minemoth, em sua forma de enxame de moscas, voa livremente, sem qualquer tipo de resistência, nos céus de Nova York, passando pelos arranha-céus. E o fato de ser Nova York também é um ponto a se demarcar, né, a chamar a atenção, pelo fato de ser uma cidade gigantesca, né, a maior metrópole do mundo. E é importante nós lembrarmos também que metrópoles produzem grandes riquezas, grandes fortunas e também grandes desigualdades, né? De certo modo, há muita gente passando fome nas metrópoles, principalmente nas metrópoles, né? Grandes riquezas, grandes desigualdades. Então é um lugar, né, um ponto a se fazer também um rabisco aí, né, um grifo para ficar demarcado. Mas o Delano ele amplia, né, a noção de fome também. A fome que atrai, a fome que chama o Minemoth. Seria a fome humana por coisas das mais variadas, né? Nós poderíamos chamar de fome aqui, na verdade, enxergar esse conceito de fome ser ampliado para uma concepção de compulsão. Compulsão pelas coisas, fome pelas coisas. O Delano, inclusive, faz até uma autocrítica, porque tem uma cena, né, um quadro onde nós vemos um garoto, né, um moleque, consumir gibis. Ele come os gibis. Ele pega os livrinhos, né, e começa a devorar os gibis. Compulsão por gibis. Eu achei isso aqui muito bom, fantástico, porque como qualquer tipo de mercado, como qualquer tipo de consumo, existia também com compulsão por gibis, compulsão por colecionismo, pessoas gastando milhares de dólares em gibis, ou lendo gibis sem parar, né? E crianças pequenas, jovens pequenos. Fazer esse tipo de crítica para um mercado o qual você faz parte, né, que paga suas contas, que te dá uma profissão, que era o caso do Delano, é um movimento ético. É um movimento o qual nós devemos aplaudir, parabenizá-lo por isso. E, sem dúvida, né? No caso aqui, o quadro do John Ridgway e a ideia dele são perfeitas. Não há nem o que comentar muito sobre isso. É uma postura corajosa, ética, e mostrar que existe compulsão também pelo próprio mercado que eles estão inseridos é uma coisa extremamente louvável que eles fizeram aqui. Muito bom mesmo. Mas inclusive alfinetadas, né, inclusive no âmbito religioso. Que no caso, para a cultura ocidental, né, de maioria cristã, pode ser bem desconfortável em vários e vários momentos. Algo que sempre vai existir em qualquer momento da saga Hellblazer, digamos assim, nós vamos encontrar momentos como este aqui. É um momento que aconteceu, né, que nós vimos acontecer no final do capítulo anterior, mas aqui, nesse capítulo em questão, o Delano volta a nos lembrar, que é a cena do padre, né, que foi possuído pelo Minemoth, e ele vê um crucifixo na parede, né, ele vê a imagem de Cristo, e ele come o Cristo, né, o corpo de Cristo. É uma tela bastante blasfema, e pessoas mais religiosas, obviamente, não vão ver isso aqui com bons olhos. Mas é importante pensar para além daquilo que se vê, né, e não apenas tomar esse ultraje em termos simbólicos, né, no sentido de uma difamação, né, de um desrespeito, mas também pensar naquilo que é compulsão para a religião. Pessoas que são compulsivas também com a religião, que buscam a religião de forma faminta, a ponto de se tornarem gulosos da religião. Se gula é pecado, né? Compulsão religiosa leva a fundamentalismo. Então nós também podemos ver essa imagem aqui, né, do sacerdote comendo o crucifixo e pensar também nessa compulsão, nessa gula, né, pela religião, e o que essa gula está também, o buraco que ela está tapando, né, a que ela serve, né, e os malefícios que isso pode ter. Compulsão pode ser, na verdade, é algo ruim para qualquer tipo de coisa, inclusive também para a fé, né? É muito natural, esperado que uma HQ
como Hellblazer, vá mostrar esse tipo de simbologia e fazer esse tipo de crítica sem muita contenção, né? O que vai causar, obviamente, raiva de muitos que lerem, principalmente daqueles mais fanatizados. Mas enfim, o demônio da fome continua fazendo vítimas entre outros tipos de compulsivos, né? Gente que é compulsível por riqueza, como por exemplo o cara que come joias, compulsão pelo corpo ideal, né? No caso, a idealização do corpo, que leva as pessoas a dietas, uso de drogas, hipertrofia desequilibrada, né? Essa compulsão em busca de um corpo idealizado que não necessariamente é lá possível, né? Mas Minemoth também faz uma vítima nesse sentido, né? Um sujeito que era tão fissurado, preso a uma noção de corpo idealizado, né? Que acaba praticando antropofagia. Sim, o cara se devora, ele começa a comer o próprio corpo. Ele continua passeando, né? No meio dos compulsivos. E é interessante como esse demônio asqueroso, a forma como ele se expressa, se manifesta, ele faz quase no sentido de uma pregação. É quase como uma prece. A estrutura, o sentido das palavras dele. Ele fala coisas como: eu ouço, vim colher vocês, pétala por pétala, tremulante. Vim plantar minhas sementes furiosas no ventre de seu êxtase queimado, provar o néctar de seus desejos com um paladar aguçado. Ó gloriosos e contorcidos frutos da agonia, me alimentem com o vinho do desejo frustrado. Ele parece um pregador, né? Ele parece não apenas expressar suas ideologias e desejos, mas ele faz isso de uma maneira quase como numa oratória de prece, né? Bem macabra, bem medonha, profana mesmo. Minemoth é um demônio bem asqueroso. E a escolha por moscas é muito assertiva, né? O enxame ser de fato um enxame de moscas, a escolha é perfeita, porque moscas, além de serem simbólicas de algo imundo, né, é um tipo de inseto que pousa, né, em coisas apodrecidas, fezes de animais, humanos, as próprias larvas das moscas, os ovos que elas botam, é uma coisa repugnante, né? Mas é um inseto que também incomoda, que faz um barulho, né, horrível para os ouvidos, né, desprezível para os ouvidos, e que também ao mesmo tempo está sempre com fome. Moscas estão sempre com fome, sempre procurando por alimento, e elas se alimentam de qualquer coisa, qualquer lixo que elas encontrarem pelo caminho, elas se alimentam. E nunca estão satisfeitas, nunca estão saciadas. Minemoth se alimentando dos humanos, é interessante e simbólico notarmos como ele está se alimentando do lixo dos humanos, né? De tudo que é impuro nos humanos. Não apenas dos seus corpos, né? Mas de tudo que os humanos tendem a consumir e desejar consumir também. A HQ ela é muito simbólica, ela é muito poderosa. Pelo menos eu penso assim, né? A imagem de A Feast of Friends é muito dura e poderosa. E repugnante, obviamente, né? Porque olhar para o espelho, né? Nos vermos no espelho, nem sempre é uma coisa muito fácil. Por fim, o que fica restando, né, é a morte do próprio Lester, né, um sacrifício, praticamente uma tortura e sacrifício que o John Constantine e o Papa Midnight acabaram por promover. E não é nada bonito de se ver, né? Porque o sujeito está completamente indefeso, preso naquela cadeira elétrica de Sing Sing, né, onde mais de 300 vidas foram ceifadas, e a dele é mais uma para alimentar a cadeira, que o Papa Midnight obviamente vai ficar com ela e vai usufruir desse poder. É uma carnificina. É difícil, né, de ver a possessão acontecendo, aquele enxame de moscas gigantescas aproximando do pobre coitado. O Lester é santinho, né, ele é um cara legal? Não. Né, ele acabou acarretando na morte de várias outras pessoas, né, nos Estados Unidos por causa do que ele fez? Sim. Mas fazer isso com o cara, né, é quase como se colocar no nível dele, né? Não tem vida digna e indigna, né? Vida que
nós podemos falar que não vale nada e que merece ser descartada de um jeito tão brutal como esse aqui. É impossível um ser humano minimamente digno não se incomodar com o que está vendo. O Jon se incomoda? Sim, ele se incomoda, mas não o suficiente para impedir isso de acontecer. O cara era um sujeito em abstinência, ele causou mal de muita gente, ele acabou acarretando muitas mortes, mas fazer isso com ele, deixar acontecer isso com ele é algo injustificável. É ser tão monstro como o Minemoth. Fazer com que o Minemoth entre no próprio coitado, a ponto de quase explodir o corpo dele fica inchado de tanta mosca que tem dentro dele, é algo brutal demais, é cruel demais. É um tipo de tortura, inclusive é um tipo de tortura que o próprio Jon reconhece, né? Ele fala, eu mal posso conceber a dor que esse sujeito está passando, a dor que ele está passando agora. É tortura, né? O cara é um criminoso, ele não vale nada, ele cometeu muitos erros, é responsável direto na morte de pessoas que foram massacradas pelo Minemoth, sim, mas é indigno demais, é desumano demais, é brutal demais assistir o que assistimos durante o momento de possessão e aquilo que não vimos também, mas que nós podemos imaginar, né? Quando o Jon sai da sala, quando ele vai fumar compulsivamente, como ele também faz. Engraçado, né? Como o Minemoth não veio atrair e possessar também o Jon em virtude das compulsões dele, né? E essas tragadas em cigarros demasiadas, o modo cachaceiro que ele sempre entra para fugir da dor que ele tá sentindo. Engraçado, né? Como o Minemoth não farejou isso. Deveria ter farejado, né? Eu acho que o Delano e o Ridgway, eles deixaram passar batido aqui nesse ponto. Claro que os autores, os desenhistas vão abordar esses conceitos mais pra frente, né? Em outros momentos da obra. Sim, verdade. Mas aqui ficou barato pro Jon. Ficou barato porque ele poderia ter sofrido muito mais do que ele sofreu nesse capítulo em si. Enquanto ele fumava, bebia, a ponto de apagar, desmaiar, ficar completamente estirado no chão, em cima do seu próprio vômito, aos poucos, o Lester era consumido pelo demônio que ele trouxe, né? Foi responsável por trazer para o Ocidente, mas que não foi ele que criou, né? Foram os humanos que criaram. Foram as ações humanas. O fato de deixarmos pessoas morrendo de fome, e centenas de milhares delas, né? Ao longo das décadas, né? Ao longo das eras, foram muitas vidas humanas ceifadas em virtude da fome. Fome que a gente sempre soube que existia, né? Que existia e ainda existe. Foi isso que produziu o Minemoth. O Lester tentar controlá-lo, possuí-lo, exorcizá-lo, que diabos deu na cabeça desse sujeito para lidar com um negócio desse? Ele tem responsabilidade? Tem. Mas a responsabilidade não é só ele por tudo que aconteceu, é uma responsabilidade que deve ser compartilhada, é de todos nós, né? Todos nós temos uma participação no que diz respeito à fome do mundo, o que nós aceitamos, né? Aquilo que nós não fazemos, a maneira como nós não nos posicionamos para que isso tenha um fim, para que um dia possa ter um fim, né? Na defesa que nós fazemos de gente que causa, é responsável direto por manter a fome existindo no mundo, defesa desse tipo de gente, né? Nós somos responsáveis também, nós temos uma responsabilidade que é coletiva, né? Minemoth, quem produz Minemoth não é o Lester. O Lester foi um condutor, alguém que levou a morte do Minemoth para outras pessoas, mas ele é um de várias pessoas que fazem isso, né? E o caminho não seria destruir Lesters, né? Porque, olha, não sobraria muita gente não. Porque de certo modo, quase todos nós somos cúmplices, né, da fome do mundo. É possível entender que a medida é desesperada, mas ela é uma medida que jamais pode ser justificada. É impossível de justificar. Lidar com algo bárbaro, algo monstruoso, algo inaceitável, mas também de uma maneira monstruosa, inaceitável. É isso que o Jon Constantine e o Papa Midnight fazem, comodamente, né? Eles salvam vidas que poderiam ser consumidas pelo Minemoth? Sim,
mas eles não acabam com o poder ou com a presença, né? A relevância, com a manifestação e influência que o Menemoth tem no mundo. Não assim, né? Se fosse para matar Lesters, do modo como ele é sacrificado aqui, na verdade a fome venceria, né? Todos os Lesters, simbolicamente falando, seriam consumidos do modo como o demônio no final consumiu o Lester aqui. A fome venceria. Não é um caminho altruísta, é um caminho cômodo. É desesperado, é prático, mais apto que dá para fazer no momento, e que, claro, o Constantine está aqui até mesmo com uma postura um pouco diferente do Midnight, né? Porque ele pensa nas pessoas que ele possivelmente está salvando ao sacrificar uma. Mas repito, isso não é justificável. Eu não concordo com esse procedimento. Mas o Midnight, por exemplo, está pensando apenas nos negócios. Um demônio a menos em Nova York. O negócio vai continuar. Ninguém vai me perturbar. Ninguém vai atrapalhar o fluxo dos meus ganhos. Motivos mesquinhos, né? Tem muita gente que atua contra a fome, fazendo coisas relativas à fome, mas também apenas quando é conveniente, né? Também visando motivos mesquinhos. Coisas mais voltadas para a caridade, né? Para saciar a fome de alguns momentaneamente, mas na semana seguinte, né? Quando aquela pessoa estiver passando fome de novo, a pessoa sumiu. Não está mais lá, né? Não está mais ajudando. Eu não estou colocando assim um estigma na caridade, ou dizendo que a caridade não é importante. É sim, ajudar o outro é sempre importante, né? Alimentar alguém sempre é importante. Até porque a gente não pode ajudar todo mundo, né? A gente não pode matar a fome de todo mundo. A gente não tem dinheiro quase para matar a fome da gente mesmo, né? A gente tem que trabalhar para poder fazer isso, e trabalhar bastante, né? Sacrificando nosso próprio corpo para poder nos alimentar, né? A gente não pode ajudar todo mundo. Mas não basta caridade, né? A gente tem que pensar em mecanismos não para destruir um Menemoth ocasional, né? Um Menemoth que está atacando a cidade em dia X, X e tal, numa semana. Mas trabalhar para que não haja mais Menemoths na semana que vem, no mês que vem. Vocês estão entendendo? A caridade em si ela não basta. Como combater um Menemoth sem combater aquilo, né, que gera os Menemoths, também não é suficiente. São medidas pontuais, mas que não resolvem, né, o grande problema, né, o centro do problema. É mais nesse sentido que a minha crítica vai, né? Pela desumanidade, pela crueldade dos atos do Constantine e do Midnight, do Papa Midnight, mas também pensando a fome como algo estrutural, né? A caridade é bonita, né? É importante ajudar as pessoas, mas nós temos que pensar também em um mundo onde a caridade ela não mais seja necessária, né? Porque todo mundo tem alguma coisa para comer, né? Que ninguém mais morra de fome. Bem, é isso, meus caros, é o que eu posso comentar aqui de A Feast of Friends, é o que este capítulo me fez pensar. No momento, é claro, né? Até porque a fala é sempre pontual, é sempre momentânea. Coisas que eu estou pensando, sentindo no momento. Em outros momentos, talvez eu possa ver, né, mais coisas e pensar em outros pontos. Mas por hora é isso. Um abraço a todos e saudações corvides.